Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício de álgebra linear, que diz o seguinte: mostra que o vetor U, 3, 4, pode ser escrito de infinitas maneiras como combinação linear dos vetores V1, V2 e V3. Bem, esse exercício em particular tem uma série de considerações. Fala sobre combinação linear, né? Então nós temos que mostrar que um vetor U de dimensão 2 pode ser escrito de infinitas maneiras como combinação linear de vetores V1, V2 e V3. O que é uma combinação linear no caso de um vetor, né? Temos 4 vetores aí. O que é uma combinação linear? A combinação linear é quando um vetor U, por exemplo, o vetor U, ele pode ser escrito como sendo A1 vezes V1 mais A2 vezes V2 mais A3 vezes V3. Ou seja, existem escalares V1, V2 e V3, tais que A1, V1, né, ou seja, um múltiplo de V1, mais um múltiplo de V2, mais um múltiplo de V3, a soma desses três vetores é igual ao vetor U. Essa seria a ideia de combinação linear. Um vetor U é uma combinação linear dos outros três vetores. O que nós queremos é mostrar que, no caso desse exemplo, existem infinitas soluções para A1, A2 e A3. A1, A2 e A3 podem ser infinitos, né? Infinitas soluções possíveis, tais que o vetor U é uma combinação linear de V1, V2 e V3. E aí um detalhe importante: dizer que existem infinitas combinações possíveis não significa que pode qualquer combinação. Existem algumas condições que precisam ser satisfeitas, que é exatamente isso que esse exercício vai mostrar. Vamos montar a nossa equaçãozinha. O vetor U é o vetor 3, 4, né? Então, o vetor U é o vetor 3, 4, que é igual a A1, vezes o vetor V1. O vetor V1 é o vetor 1, 0. Mais A2 vezes o vetor V2, o vetor V2 é o vetor 0, 1, mais A3 vezes o vetor V3, que é o vetor 2, menos 1. Então nós substituímos os vetores. Perceba que nós temos um produto do escalar para o vetor, né? Então nós podemos escrever que o vetor 3, 4 é igual a A1, 0, mais número escalar para o vetor, né? Então A2 vezes 0 é 0, A2 vezes 1, A2, mais, né? Mesma coisa, 2 vezes A3, menos A3. Como nós temos soma de vetores, nós podemos escrever que o vetor 3, 4 ele é igual a um vetor A1 mais 0 mais 2 vezes A3. Então, A1 mais 2 vezes A3. Então, primeira componente mais primeira componente, A1 mais 0, A1, mais 2 vezes A3. 0 mais A2 menos A3. Então, A2 menos A3. E nós temos aqui uma igualdade de vetores. Dessa igualdade de vetores, nós podemos tirar o seguinte: A1 mais 2 vezes A3 é igual a 3. Lembra, dois vetores são iguais, né? Quando a primeira componente é igual à primeira componente do outro. Então, A1 mais 2A3 é igual a 3. Segunda componente igual a segunda componente do outro. Então, A2 menos A3 é igual a 4. Então, A2 menos A3 é igual a 4. Como essas igualdades são simultâneas, nós temos um sisteminha. Perceba que eu falei que os valores de A1, A2 e A3 podem ser infinitos, mas não podem ser quaisquer. Porque se você isolar o A1, você vai perceber que o A1 ele é igual a 3, passo menos o 2A3 para lá, menos 2 vezes
o A3. E o A2, ele é igual a 4, passo menos A3 para lá, mais o A3. Então perceba que não é qualquer valor de A1, A2 e A3 que você pode usar, né? Pode afirmar que qualquer valor de A1, A2 e A3, né, são infinitos, então qualquer um serve? Não. São infinitos sim, por quê? Porque o A1 é um escalar que depende, né? Ele é uma função f do A3. Perceba que ao substituir o A3 aqui, se o A3 for 1, 1 vezes 2, 2, 3 menos 2 é 1, A1 também é 1. Se o A3 for 2, 2 vezes 2, 4, 3 menos 4 é menos 1, o A1 é menos 1. Ou seja, dependendo do valor de A3, você tem valor de A1. E o A2 é a mesma coisa. O A2 é uma função g de A3. Se o A3 for 1, 4 mais 1, 5, o A2 é 5. Se o A3 for 2, 4 mais 2, 6, o A2 é 6. E perceba que essas equações são equações do tipo equações de reta. Então, esses valores de A1, A2 e A3 são valores, né, são infinitos, porque nós temos infinitos pontos sobre uma reta, mas não podem ser quaisquer pontos. Os valores de A1 e A2 são tais que, dependendo do valor de A3, eles estão sobre as retas definidas por essas funções. São infinitos porque nós temos infinitos pontos. Então nós mostramos, né, que o vetor U pode ser escrito de infinitas maneiras, que existem infinitos A1, A2 e A3 que satisfazem essas condições. Mas o fato de ser infinitos não quer dizer que são quaisquer. São infinitos sim, mas que obedecem a essas relações, que são equações de reta, certo? Espero ter entendido a resolução, tenha gostado. Se gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.